Que a graça e que a paz do nosso Senhor esteja com você nessa noite, amém? Livro de Lucas, capítulo 16. Passagem muito conhecida, já foi pregado muito dela aqui. Mas eu não vou pregar sobre o ambiente, não. Geralmente, quando se fala dessa passagem, fala muito sobre o ambiente dela. Lucas 16. Lucas 16, versos 19. Todo mundo achou? Lucas 16, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, e jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe na água a ponta de seu dedo, e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes para a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse ele: Não, pai Abraão, não, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Até aí. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela sua graça. Muito obrigado, Jesus, a tua palavra foi lida. Fala conosco poderosamente, Jesus. Fala conosco o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Muda os nossos caminhos. Que nessa noite possamos sair daqui diferente da maneira que entramos. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, querido. Na verdade, quando se fala dessa passagem, muito se fala sobre o ambiente dela. Mas nessa noite eu não quero falar sobre o ambiente dela, não. Quero falar outras coisas. O título da minha mensagem é 5 coisas que tem no inferno e que faltam na igreja. 5 coisas que tem no inferno e faltam na igreja. Eu relutei muito para trazer esse tipo de mensagem, porque geralmente quando eu venho pregar, Deus me dá umas mensagens sempre meio duras. Eu questionei com Deus, falei assim: Poxa Deus, quando eu vou pregar só dou mensagem dura. Eu não gosto de dar mensagem dura, não. Aí eu comecei a pregar umas mensagens meio mais ou menos. E as mensagens não saíam boas. Sentia que não era bom. Aí o Espírito Santo me fez lembrar sobre o profeta Ezequiel. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, eu vou te mandar para um povo ruim, um povo malvado, um povo duro de coração. Tu vai pregar para eles, tu vai pregar o que eu mandar. E Ezequiel assim foi. Tem uma passagem no livro de Ezequiel que Deus manda Ezequiel fazer comida sobre fezes humanas. Porque ele tinha uma passagem dura referente a essa situação para passar para o povo. Eu falei: seu irmão Ezequiel fez isso, né? O que é uma mensagem dura? Então, irmão, se você vem nessa noite, todas as vezes que eu vou pregar, eu sempre falo: Jesus, traz as pessoas que precisam ouvir. Então, se você veio hoje, é porque você precisa ouvir o que eu tenho para falar. Amém? Começando nessa passagem, a Bíblia fala de 2 homens. De um rico e de um mendigo chamado Lázaro. Eu particularmente acho que essa história é real, por 2 motivos. Primeiro, porque em todas as parábolas Jesus não coloca nome em ninguém. E nessa parábola Jesus coloca o nome de várias pessoas, de 2 pessoas. Coloca o nome no mendigo e coloca o nome de Abraão.
Mas a tradição dos judeus diz que existia esse homem. A tradição dá o nome desse homem de Nínive. Nínive, na cultura, na tradição de Israel, realmente existiu e se cabe perfeitamente na característica desse homem rico. Esse homem chamado Nínive, ele realmente vivia esplêndida e regaladamente. Ele vivia de púrpura e de linho fino. Então, segundo a tradição judaica, esse homem existiu. Mais um motivo para eu acreditar que essa história é verdade. Então, no início do capítulo, no capítulo 16, Jesus conta uma parábola. Então, no capítulo 16, o contexto desse capítulo é Jesus falando a relação do homem sobre as riquezas. Então, esse é o contexto da parábola. A parábola do rico e do Lázaro é o resultado final das atitudes do homem, é o resultado das escolhas do homem. O meu destino eterno vai definir, aliás, é a resposta, é o resultado da vida que eu tenho aqui na Terra. Então, da mesma maneira que você vive aqui na Terra, vai decidir o seu destino eterno. Então, se você procura fazer as coisas para agradar o seu bem-estar, para agradar a sua carne, a sua vontade, com certeza o seu destino será parecido ou igual ao destino do rico que acabamos de ler. Porém, se a sua vida, se a sua trajetória for destinada a agradar a Deus, a fazer as coisas de Deus, o seu destino certamente será parecido ou igual ao destino de Lázaro. A Bíblia fala no capítulo 16, versos 14, quando Jesus estava contando essas parábolas sobre a consequência da riqueza na vida do homem, a Bíblia fala que os fariseus faziam chacota de Jesus. A Bíblia fala que os fariseus zombavam. Diz assim, os fariseus que eram avarentos, que eram amantes do dinheiro, ouviam todas essas coisas e zombaram dele. Então essa parábola foi destinada aos discípulos e aos fariseus. Então Jesus começa a parábola dizendo que havia um homem. Havia um homem. Bom, se havia um homem, existiu. Jesus, como eu falei, dá nome às pessoas. A Bíblia fala que esse homem vestia linho fino ou linho finíssimo, dependendo da tradução. Existe um termo no judaísmo que se chama leocon kataron. Leocon kataron. É um termo usado apenas para sacerdote. Então, leocon kataron também significa linho finíssimo. Então, quando Jesus fala que esse homem vestia linho finíssimo, ele está direcionando a sua mensagem para os sacerdotes. Então, tudo me leva a crer que esse homem era um sacerdote. Era um sacerdote. Mas irmão, mas essa passagem não é para mim. Mas eu não sou sacerdote, eu não sou pastor, eu não sou levita, eu não toco aqui um instrumento, eu não canto, eu não prego. Então, não é para mim. Então, só vou ouvir, essa palavra não é para mim. Em 1 Pedro 2,10 diz assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Então o apóstolo Pedro fala que eu e você, a igreja, é sacerdócio de Deus. Então se eu e você é sacerdócio de Deus, essa palavra também se encaixa para mim e para você. Então, leocon kataron era um termo usado somente para os sacerdotes. E somente os sacerdotes usavam linho fino. Era a roupa de sacerdote. Linho fino. Era a roupa de sacerdote. E a Bíblia fala também que o mendigo desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Alguém pode me dizer o que significa migalhas? O que é migalha? O que esse texto quer falar aqui sobre migalha? Sobra, resto? Alguma coisa assim, né? Não é sobra nem resto. Fui procurar saber essas migalhas, o que acontecia? Quando a pessoa era muito rica, quando a pessoa queria ostentar, todas as vezes que ela ia comer, que ela ia se alimentar, o que elas faziam? Ela pegava pão. Ela pegava um pão muito caro na época, tirava-se o miolo do pão e enxugava, limpava a mão com esse miolo desse pão. Então, os ricos naquela época não usavam toalha, usavam miolo de pão. E miolo de pão, e pão naquela época era a comida base de todo israelita. Era pão. Então, quando a Bíblia fala que o rico... Nossa, arrepiei todinho agora. Quando a Bíblia fala que o rico vivia esplêndida e regaladamente,
a Bíblia quer dizer que também ele vivia uma vida, ele não tinha falta de nada, ele gastava com tudo que queria e tal. Mas a Bíblia não fala, mas a história me fala que esses ricos secavam a mão com pão, com miolo de pão. Eles não jogavam fora esse pão. Depois que eles secavam a mão, aquele miolo ficava sujo, eles davam para o cachorro comer. Davam para o cachorro comer. Então Lázaro, ele ansiava de comer aquele pão sujo do rico. Lázaro ficava na porta assim, nossa, aquele cachorro tem tanta sorte, tem mais sorte do que eu. Ele pelo menos tem um pão sujo, mas ele tem um pão, mas eu não tenho. Ele tem um pão. E a Bíblia fala que os dois morreram. Que um foi para o céu, para o seio de Abraão, a Bíblia não fala céu, mas é a mesma coisa. E o outro foi para o Hades, foi para o mundo dos mortos. E aqui que eu começo, só queria dar um panorama histórico aqui para vocês, só para não começar do nada. Então, partindo do pressuposto que esse homem, que esse rico era sacerdote, partindo desse pressuposto, então a primeira coisa que eu acho nesse texto, que tem no inferno e que falta na igreja, é o arrependimento genuíno. A primeira coisa que eu imagino, que eu idealizo, a primeira coisa que a pessoa bota o pé no inferno e fala, meu Deus, se eu tivesse uma segunda chance. Se eu tivesse uma segunda chance. Se eu prestasse atenção naquela palavra que o pastor falou. Se eu colocasse em prática o que me falaram. Se eu fizesse isso. Se eu pudesse consagrar mais, se eu pudesse ler mais a Bíblia, se eu pudesse orar mais. Então a primeira coisa que tem abundância no inferno e falta na igreja é o arrependimento genuíno. Infelizmente estamos mal acostumados. Infelizmente nós confundimos a graça e a misericórdia de Deus para passar a mão para acariciar o nosso pecado. Porque antigamente no Antigo Testamento Deus matava assim que a pessoa pecava. Assim que o sacerdote pecava, Deus matava. Deus não tinha misericórdia. Pegando o exemplo de Uzá, que eu sempre falo aqui. Uzá, usando de boa vontade, botou a mão na arca, impedindo para que ela não caísse. A Bíblia fala que Deus fulmina Uzá. A Bíblia fala que Deus rasga Uzá da cabeça até os pés. Outra passagem lá em Números fala dos filhos de Arão. Deus fala o seguinte, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Você vai pegar a erva tal, vai colocar no incensário e vai me oferecer incenso. Os filhos de Arão, olha, não tem a erva que Deus falou não. Mas tem esse matinho aqui, que é quase a mesma coisa. E os filhos de Arão pegam aquele matinho, que não é a erva que Deus mandou, e acende o incenso para oferecer em louvor a Deus. A Bíblia fala que Deus, com a fumaça, com o foguinho do incensário, incinera os dois filhos de Arão. Ele literalmente torra os filhos de Arão. Por quê? Porque desobedeceu uma ordem expressa, direta de Deus. Então hoje vivemos graças ao bom Deus, vivemos no período da graça. Que assim quando nós pecamos, Deus não mata a gente. Graças a Deus, porque é ser o primeiro a morrer aqui hoje. Graças a Deus. Mas muitas das vezes confundimos a misericórdia de Deus para massagear o nosso pecado. Não, eu estou pecando não, mas Deus não liga. Deus está de boa comigo. Não está não, querido. É a graça e a misericórdia de Deus. A palavra remorso significa abatimento de consciência quando percebe que cometeu alguma infração, algum erro. Ou seja, remorso é aquele sentimento que eu e você temos quando fazemos alguma coisa errada. Assim, poxa, esqueci de fazer um negócio. Isso é remorso. Muitas das vezes confundimos remorso com arrependimento. Não é isso. Biblicamente, arrependimento significa mudar de ideia, mudar de conceito, mudar de concepção. Arrependimento bíblico significa isso. E a primeira mensagem de João Batista, a primeira mensagem do profeta do Novo Testamento, foi sobre arrependimento. O pastor pregou isso aqui algum tempo atrás. A primeira mensagem de Jesus foi sobre arrependimento. E a primeira mensagem que a igreja já instituída através do apóstolo Pedro foi sobre arrependimento. Então a mensagem que leva para o céu não é aquela mensagem que dá carro, que dá casa. A mensagem que leva para o céu não é a mensagem que você tem que casar.
A mensagem que leva para o céu não é tesouro aqui na terra. A mensagem que leva para o céu é a mensagem do arrependimento. Essa é a mensagem que leva para o céu. E infelizmente muitos já se acostumaram com o evangelho. Muitas pessoas já têm alguns anos de crente. 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos de crente. Se acostumaram a chegar 7 horas, 7h30. Alguns chegam um pouquinho atrasado, mas chega aqui, senta aqui, ó, e fica igual no restaurante, esperando o garçom Jesus vir servir. Esperando o garçom Espírito Santo. Você olha, Espírito Santo, eu quero uma palavra revelada, hein? Olha, Jesus, eu quero uma palavra que você olha aqui, ó. Eu quero isso, eu quero aquilo. Infelizmente, as pessoas se acostumaram com o evangelho. Os pastores, os pregadores, os missionários vêm aqui, pregam, dão sangue. Ah, não gostei não. Não gostei dessa palavra. Ela não falou comigo. Eu não posso falar de outra igreja porque eu não pertenço a outra igreja. Tenho que falar dessa. Domingo, quando eu abri o culto, os meninos estavam aqui se preparando para começar o louvor. Os missionários que iam conduzir o louvor. A missionária Vivian estava aqui atrás. Permita-me citar o nome de vocês, por favor. Estava aqui atrás, orando, clamando, pedindo a misericórdia, a graça, a presença de Deus aqui. Como eu vi que a missionária estava no mistério aqui, vou pegar o microfone e vou começar. Comecei a orar. Comecei a anunciar que eu ia orar. O pessoal estava... Querida, quanto tempo, amada. Ah, você está bonita. Eu ouvi isso. Nossa, mas quanto tempo. Ai, que linda. Muitas pessoas não sabem que o culto começa em casa. O culto de terça, o culto de quinta e o culto de domingo à noite começa em casa. Não adianta nada você estar em casa. Pegar o exemplo de domingo, por exemplo. Domingo geralmente as pessoas não trabalham. Pega o exemplo de domingo, você fica por conta do à toa. Então você vê o dia inteiro coisa que não presta. Ouve o dia inteiro que coisa que não presta. Vê Faustão, vê um monte de coisa, vê futebol, não tem nada contra o futebol. Mas vê futebol, vê todas as pornografias que a Globo passa para você. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado à noite, vê novela das 6 horas da tarde até 11 da noite e chega na igreja e quer que Deus fale com você. Aí não tem jeito, né, irmão? Eu faço uma prova com você. Se você, qualquer dia de culto, chegar a levantar de manhã, Deus, hoje eu vou me consagrar ao Senhor. Hoje o meu dia vai ser pro Senhor. Eu me desvio se Deus não falar com você de noite. Me desvio. Me desvio se Deus não falar com você à noite. Então, todas as vezes que eu me arrependo, eu nunca mais volto ao pecado. Nunca mais volto. Como, por exemplo, Davi e Batseba. Davi namorou aquela menina lá, mas a menina era casada. Então, o que ele faz? A menina é casada, mas tem um marido. O que eu vou fazer com esse marido? Eu vou matar esse menino aí. Manda Urias para frente de batalha. Então, Davi adultera e mata Urias. Mata o marido da menina lá. Depois Natan vem dar-lhe uma correada nele, ele se arrepende, ele ora, o filho dele morre, ele realmente se arrepende, ele escreve o Salmo 51, baseado nesse período aí de arrependimento. Você nunca mais vê Davi adulterando de novo, nunca mais, porque ele se arrependeu verdadeiramente. Zaqueu também, Zaqueu era ladrão, todo publicano na época de Jesus era ladrão, todo. O Império Romano estipulava um valor de imposto. Olha, o imposto é R$100. Mas se o publicano cobrasse 250, Roma não ligava. Roma queria os 100 dela. Então todo publicano, cobrador de imposto, era ladrão. E Zaqueu não era diferente. Zaqueu teve um encontro com Jesus, se arrependeu do seu pecado. Ainda falou assim, Deus, eu vou devolver 4 vezes mais de tudo que eu roubei. Você não ouve mais da Bíblia que Zaqueu roubou de novo. Manassés foi o pior rei de Israel. Lá em 2 Crônicas 33, fala que Manassés fez tudo de ruim. Manassés foi tão ruim que ele ofereceu os seus filhos a Moloque.
Moloque é uma estátua de ferro que se colocava no lixão de Israel e colocava fogo nessa estátua. Essa estátua ficava tão quente, mas tão quente, que ela ficava vermelha, incandescente. E o sacrifício de Moloque era uma criança recém-nascida. Então Manassés ofereceu seus filhos a Moloque. Literalmente os filhos de Manassés viraram churrasco, carne assada. Manassés é preso, Manassés se arrepende, nunca mais se ouve que Manassés fez tal coisa. E Maria Madalena também. Maria Madalena, quando teve um encontro com Jesus, nunca mais viveu na vida de pecado. Então por que eu e você cansamos os ouvidos de Deus com os nossos pecados? Temos 5 anos de crente, 3 anos de crente, 10 anos de crente, independente do tempo que você tem. Você sempre ora pedindo perdão pelo mesmo pecado. Por quê? Ah, Deus, perdoa meu pecado, Jesus. Perdoa meu pecado, Jesus. Perdoa meu pecado. 50 anos de crente, toda oração que faz de manhã, de tarde e de noite, é o mesmo perdão de pecado. Sabe por que eu e você pedimos perdão pelo mesmo pecado? Porque nunca nos arrependemos dele. Nunca nos arrependemos desse pecado. Outra coisa que tem no inferno e falta na igreja, tem muito no inferno e falta na igreja, é o clamor. A Bíblia fala que quando o rico pisa no inferno, a Bíblia fala que ele clamou. O clamor é oração em alta voz. É uma oração gritada, é uma oração berrada. E a Bíblia fala que o rico clamou. Quanto nós temos sido negligentes na nossa vida de oração? Na nossa vida de oração. Quando eu falo vida de oração, eu não falo você orar aqui na igreja, não. É uma vida de oração. É uma prática contínua, todos os dias, de oração. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Você já convidou alguém para vir na igreja alguma vez? Quem já convidou alguém para vir na igreja uma vez? E quando você convidou essa pessoa, não veio? Já, né? Acho que todo mundo já convidou alguém na igreja, a pessoa não veio. Né? Você sabe por que essa pessoa pode não ter vindo na igreja? Porque essa pessoa muitas das vezes não viu Jesus em você. Ou ela viu um Jesus que não é interessante para ela. Por isso que muitas das vezes convidamos as pessoas e as pessoas não vêm. A Bíblia fala que eu e você somos cartas vivas, que é lida pelo mundo. O descrente, o não crente, o ímpio, lê a Bíblia através da minha vida e através da sua. A Bíblia fala sobre isso. Nossa oração é a oração mais vagabunda que tem. A oração, eu particularmente, a minha né? Não sei de vocês, mas a minha oração é a mais vagabunda que tem. Porque para pedir, a gente é mestre. Oh Deus, eu preciso, eu quero. Deus, eu preciso, meu Deus, olha que está faltando. A tua palavra fala que o justo não viu necessidade, Senhor. Ou a Bíblia fala que 10 mil cairão, 10 mil não sei o quê. Nem não sei o que, a Bíblia fala nisso, a Bíblia fala não sei o quê. Para pedir, a gente é mestre. A gente cita inúmeros versículos. Agora, para agradecer e para render graças a Deus, Senhor, eu te louvo, te agradeço, Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Falta-me palavras, Senhor, porque o Senhor é grande. Falta-me recursos, Senhor, mas a tua palavra, Deus, a tua grandeza é maior do que as minhas meras palavras, Senhor. Para pedir, cita a Bíblia toda. Para pedir, cita a Bíblia toda. Deus tem inúmeras maneiras de falar conosco. Deus pode falar comigo e com você através da Bíblia. Deus pode falar comigo e com você através de sonho, através de visão, através de revelação. Deus pode falar através do outro. Deus pode falar através do incrédulo. Deus pode falar com você dando descarga. Deus já falou comigo dando descarga. Deus tem inúmeras maneiras de falar com você. Eu só tenho uma maneira de falar com Deus, que é orando. É orando. Mas por que eu e você não oramos? Por que eu e você não oramos? Porque o nosso amor por Deus é morno. O nosso amor por Deus é morno. Por isso que a gente não ora. Outra coisa, por que a gente não ora?
Porque nós não amamos a Jesus. Não amamos. Quer ver a coisa exemplificada em amor? É você pegar casal de namorado. Você quer ver expressão de amor? É casal de namorado. Casal de namorado chega a ser até chato. Porque onde um tá, o outro tá. Onde um tá, o outro tá. Né? Fala toda hora, liga toda hora, manda mensagem toda hora. Tá no culto, um mora aqui, outro mora aqui. Já chegou? Já chegou? Você almoçou? Tá com frio? Olha, bota casaco, hein? E não sei o que. Olha isso, olha aquilo. Toda hora tá falando. Toda hora. Por quê? Porque gosta, a presença do outro é interessante, é agradável. Eu me sinto bem de estar perto da outra pessoa. Por que eu não oro? Porque eu não amo Jesus. Por que eu não oro? Porque as nossas prioridades da carne são mais importantes do que as prioridades espirituais. Ah, não, mas eu tenho que trabalhar. E realmente você tem que trabalhar, querido. Realmente você tem. Não, mas eu tenho que fazer tal coisa. Olha, se eu não passar o pretinho na roda, não dá. Não, mas se eu não fizer isso, não, se eu não fizer aquilo, não há problema nenhum em você fazer essas coisas. O problema é quando você coloca isso em primeiro lugar. Esse é o problema. O princípio de idolatria não é você se ajoelhar e abaixar para um Deus, para um pedaço de pau, para uma madeira, não. O princípio de idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus, onde qualquer coisa toma o primeiro lugar. Essa que é a idolatria. Outra coisa, por que eu não oro? Porque aprendemos a viver sem oração. Quando eu preciso de dinheiro, eu vou no banco. Quando eu preciso de ser curado, eu vou no médico. Quando eu preciso de qualquer outra coisa, tem inúmeros recursos que eu posso ir. Quando eu não tenho nenhum mais, acabou, zero bolinha ó. Eu acho que eu tenho que orar, né? Eu acho que Deus está falando comigo que eu tenho que orar. Como está a sua vida de oração? Terceiro ponto. O que tem abundância no inferno e falta na igreja. A Bíblia fala que o rico teve sede. O rico teve sede. A Bíblia fala que o rico fala para Abraão: Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta da água em mim. Isso resolve alguma coisa para quem tem sede? Não resolve. Mas o tormento no inferno é tão grande que uma gota d'água já valia. Já valia. É muito bom ver crente que tem sede da palavra. É muito bom. Dá gosto você estar perto de crente que tem sede. Crente que tem sede vem no culto terça, vem no culto quinta, vem na escola dominical, vem domingo à noite, levanta a mão, dá glória. Esse crente tem fome de Deus, tem sede de Deus. Você quer conversar com um crente que tem sede de Deus aqui na igreja? Eu acho que quase ninguém sabe. É o irmão Tiago. Ele tem sede de Deus. Sede. Domingo ele foi me levar em casa. Não precisava não, mas ele me levou em casa. Ele falando, não, porque Deus é isso, nossa, eu quero Deus, eu não quero voltar para o mundo, Deus tem que falar comigo. Eu estou buscando, eu estou orando, eu estou fazendo. Deu gosto de ouvir esse menino falar. É muito bom falar com um crente que tem sede. E que Deus te dê mais sede, querido. Mais sede. Mais sede. Que você tenha sede e fome da presença de Deus. Porque é isso que faz a diferença. Fala com esse menino que esse menino tem fome de Deus, gente. A sede no nosso corpo é um alerta. Todas as vezes que eu tenho sede, é meu corpo que está sinalizando alguma coisa. Quando eu tenho sede, o que meu corpo está falando? Olha, o seu corpo está com o nível de água baixo. Então você precisa beber água. O primeiro indício quando eu tenho sede, o que é? A boca seca, né? O primeiro indício que eu tenho quando eu estou com sede, a minha boca está seca. Mas quando que espiritualmente eu sei quando eu estou com a boca seca? É quando eu não glorifico a Deus. Quando você vem para a igreja e não glorifica a Deus, senão você precisa encher da água de Deus. Você precisa se encher do Espírito. Você precisa se encher da palavra de Deus. Quando a minha boca está seca,
quando eu não falo de Deus. Quando eu não falo de Deus, não é que eu estou pregando para outro, não. É quando o meu dia não falo de Deus, eu não menciono Deus em nenhuma parte do meu dia. Eu vivo uma vida secular, normal, como qualquer outra pessoa que não é cristã. Quando eu sei que espiritualmente minha boca está seca, quando sai da minha boca nenhuma palavra de graça. Ou seja, nossa, a GC não está tocando aqui, misericórdia. Ela errou aqui um Fá sustenido na oitava, décima para baixo. Misericórdia. Ela precisa tocar, ela precisa aprender a tocar. Nossa, pastor, tá muito frio, não dá para ir para a igreja não, tá muito frio. Ah não, pastor, tá muito calor, não dá. Ih, não vai dar certo não, hein? Não vai dar, não vai dar, ó. Não vai dar certo não, hein? Fala, Deus. Quarta coisa que tem no inferno e falta na igreja é o amor com os irmãos. Tem muito no inferno e falta na igreja. O rico falou assim: pai Abraão, manda que o missionário Lázaro vá lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos. Coisa que falta na igreja é amor entre os irmãos. O rico estava preocupado com seus irmãos em casa. Outra coisa, Patrícia, permita-me, por favor, citar o seu nome, por favor. A Patrícia, quando ela chegou na igreja, eu não a conhecia, eu nem sabia que ela era cunhada do Marlon. Nem sabia, achei que era uma pessoa nova. Quando ela soube que eu estava sem trabalho, ela falou assim: Diogo, me dá o seu currículo que eu vou levar onde eu trabalho. Ela pegou, levou, o pessoal lá me chamou. Ela não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Nenhuma de fazer. Você tinha essa obrigação, Patrícia, de fazer? Nenhuma de fazer. Mas ela fez. Mas ela fez. Ela fez. Ela exerceu o que Cristo manda a gente exercer. Amor ao próximo. Poxa, se eu posso fazer alguma coisa pelo outro, por que eu não fazer? Ela podia. Ela tinha um canal, ela tinha um meio. Ela trabalha no lugar que precisava de gente. Eu conheço uma pessoa que precisa trabalhar. Ela só foi a ponte, ela interligou as duas partes. Muito obrigado. Não sei se eu te agradeci, mas muito obrigado. Embora eu não fiquei lá, porque Deus não quis. Muito obrigado. A Patrícia exerceu o amor dela para comigo. Precisamos amar os nossos irmãos. Precisamos amar. Outra coisa também, não posso falar de outra igreja. No culto domingo foi uma escola para essa mensagem. Os missionários estavam ministrando louvor. Teve uma hora, não lembro que louvor que era. O missionário Marlon falou assim: irmão, fala para o seu irmão, profetiza que ele volte para o caminho. Lembrei da música. Que ele volte para o caminho. Sai do seu lugar, profetiza. Saiu 3 gatos pingados. A igreja cheia, saiu 3 gatos pingados. Três gatos pingados. Precisamos de amigos, porque a Bíblia fala que na hora do aperto, na hora do arroxo, precisamos de amigos. Por exemplo, Davi, na hora do aperto, Deus levantou um Jonatas. Moisés, quando estava na dificuldade, Deus levantou Ur e Arão. Jesus, quando estava no Getsemane, levantou Pedro, Tiago e João. Precisamos de amigos. Eu não tenho nada contra a paz do Senhor. Eu não tenho nada. Eu particularmente não falo. Estou aprendendo com a missionária Vivi a falar mais paz do Senhor. Não gosto de falar. Mas os nossos relacionamentos só estão se resumindo à paz do Senhor. Só. Oi, irmão, a paz e a graça do Senhor seja para contigo. Acabou, não tem mais contato com o irmão. Não sabe se ele está precisando de alguma coisa, não sabe se ele está precisando de um arroz, de um feijão, de um abraço, de uma palavra amiga. Não sabe de nada. Então as nossas relações estão se resumindo em a paz do Senhor. A Bíblia fala que eu e você precisamos ser novas criaturas. Novas criaturas. A Bíblia fala o seguinte, lá em Mateus 5:23. Assim sendo, quando você trouxer a sua oferta no altar e lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar e vai lá e se conserta com ele. A Bíblia aqui não está falando de problema, de discussão, de briga, não. A Bíblia fala que se você tem alguma coisa
Alguma coisa é qualquer coisa. Se eu, por exemplo, se eu chego na igreja, eu olho, estou aqui, dominando, aleluia, e olho para o lado, eu sinto alguma coisa. Nossa, o pastor veio hoje. Nossa, se eu tenho isso no meu coração, isso me impede biblicamente de oferecer um culto a Deus. A oferta que a Bíblia fala no contexto do Novo Testamento é o culto, é o seu culto particular. Quando você vem à igreja, levanta a mão, oh Deus, aleluia, glória a Deus, tarará. E se você tem alguma coisa, qualquer coisa contra o seu irmão, Deus não aceita o seu culto, Deus não aceita o seu sacrifício. Ai, irmão, mas é o meu jeito é assim, não consigo mudar. Eu sou assim mesmo, eu sou fechado, eu sou calado, é meu jeito. Deus transforma, eu creio que Deus transforma. Eu vou te dar um exemplo do apóstolo João. João, em Lucas 9, 52, diz assim: e mandando os mensageiros adiante de si, Jesus, indo eles entrando numa aldeia dos samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não receberam, porque seu aspecto era como que ele ia passar para Jerusalém. Os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias fez também com eles? E voltando-se para eles, repreendeu fortemente e lhe disse: vós não sabeis de que espírito sois. Jesus ia passar por Samaria, mas só que o desejo de Jesus não era ficar em Samaria, era passar por Samaria e descer para Jerusalém. Os samaritanos não gostaram disso, falaram: não, se Jesus não ficar aqui, a gente não recebe ele. O apóstolo João ficou meio nervoso. Ah, Jesus, não aceitaram o Senhor não. Você quer que a gente ore para cair fogo do céu, igual Elias orou para matar aquelas raças tudo de samaritano? Aí Jesus fala para João: João, Tiago, vós não sabeis de que espírito sois. O apóstolo do amor, antes de converter, essa bênção toda. Orava para os outros morrer. O apóstolo João, em outra passagem, fala assim: Senhor, eu e meu irmão estavam conversando, Tiago, a gente queria saber quem que vai ser maior no reino, eu ou ele? Quem que vai sentar à sua direita, Senhor? Eu ou Tiago? Esse era o apóstolo João. A gente prega sempre sobre ele, antes de converter. Mas depois que ele se converteu, teve um encontro com Jesus, ele escreve uma coisa lá em 1 João 3,18. Meus filhinhos. Olha como é que muda. Antigamente ele queria mandar fogo do céu, agora: meus filhinhos, não amemos apenas de palavra e nem de língua, mas de obra e de verdade. João teve um encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo moldou, transformou ele. Então, se você vier para mim com essa conversa de é meu jeito, para mim não cola. O apóstolo Paulo era um terrorista, literalmente. A Bíblia fala no capítulo 9, o capítulo da sua conversão, que ele respirava ameaças de morte. Quando ele ia para Damasco, ele se converteu. Eu acho que é em Gálatas, Paulo escreve chorando para os Gálatas, falando que ele não acredita que tão rápido os Gálatas deixaram a fé em Jesus para voltar para o judaísmo. Como é que pode um homem que era terrorista, que matava crente, matava cristão, depois de uma experiência com Jesus, ele escreve chorando porque outras pessoas, aquele grupo de pessoas que ele matava antes, estava deixando Jesus e voltando ao judaísmo? Porque Paulo também teve um encontro miraculoso, transformador com a presença do Espírito Santo. Quinta coisa e última, para fechar. O que tem no inferno que falta na igreja é o sentimento de evangelização. O rico, assim que ele foi para o inferno, que ele ficou lá e teve consciência que ele nunca mais ia sair, ele se lembrou dos seus irmãos. Pai Abraão, manda que Lázaro vai lá visitar meus irmãos para que eles não venham para cá, para esse lugar de tormento, Pai Abraão. Muito crente se esquece da sua família. Família mesmo, pai, mãe, irmãos e afins. A Bíblia fala que se eu não cuido da minha família, se eu não dou atenção para a minha família, eu sou pior do que o infiel e eu neguei a fé. Aqueles que não cuidam dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel.
Então, se você não dá atenção para a sua família, se você não cuida da sua esposa, se você não cuida dos seus filhos, se você não cuida do seu marido, para Deus você é pior do que o infiel. É pior do que o infiel. Em Romanos 10, 11 a 15 diz assim: porquanto não há diferença entre o judeu e o grego. Antigamente, o símbolo de santidade era o povo judeu. Você queria ver um povo crente, um povo santo, exteriormente era o povo judeu. Agora você queria ver um povo endemoniado, desgraçado, possesso até o último fio de cabelo de Satanás, eram os gregos. Então por isso que o apóstolo Paulo fala aqui: portanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não são enviados? Pois está escrito: quão formosos os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres notícias de boas coisas novas. Coisas novas. Eu não posso entrar no lugar onde você trabalha. Eu não posso entrar no colégio que você estuda. Deus colocou você estrategicamente naquele lugar para que você anuncie o evangelho para aquelas pessoas. Estrategicamente. 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 Quem do seu trabalho precisa ouvir a mensagem de Jesus? Quem do evangelho precisa ouvir a mensagem da graça? Quem do seu trabalho, da sua escola, do seu meio familiar, do seu círculo pessoal, precisa ouvir a mensagem do evangelho? Então, querido, o inferno, ele é real. Você acreditando ou não, o inferno, ele é real. A cada 15 segundos morre uma pessoa no mundo. A cada 15 segundos, uma pessoa morre no mundo. Olha quanto tempo você está aqui. Uma coisa que não tem no inferno, nunca vai ter e nunca terá, e tem abundância na igreja, é a graça de Deus. É a graça de Deus. Se eu e você estamos respirando, é a graça de Deus. Se Deus não fulminou você assim que quando você abriu o olho, é a graça de Deus. Se Deus me dá uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma décima, é a graça de Deus. Eu convido a você a não viver mais na prática do seu pecado. Por melhor que seja, por mais gostoso que seja. E pecar é bom, irmão, é bom demais. Quem fala que pecado não é bom é mentiroso, é bom demais. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Quero convidar você a fazer uma análise da sua vida hoje, agora. Você acabou de aprender que existem tantas coisas do inferno que faltam na minha vida e faltam na sua. Eu falei sobre 5 coisas. As 5 coisas faltam na minha vida, sendo muito honesto. Muito honesto. Essas 5 coisas que eu preguei faltam na minha vida. Se falta na minha, também falta na sua. Porque eu sou tão ser humano quanto você. Tão pecador quanto você. Tão carente da graça e da glória e do perdão de Deus quanto você. Eu convido você a fechar o seu olho e a revisar a sua vida até o dia de hoje. Para dizer: Jesus, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque no dia que eu fechar o olho, o que eu vou apresentar para o Senhor? Qual vai ser a desculpa que eu vou dar para o Senhor? Senhor Jesus, Pai, nos perdoa-nos, Deus, na nossa vida. Perdoa-nos, Deus, porque nós somos pecadores por essência. A nossa essência é destinada para o errado, é inclinada para o errado. Mesmo nós querendo fazer o certo, nós fazemos errado. Nos perdoe, Jesus. Hoje o Senhor nos dá mais uma oportunidade, Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados. O Senhor nos dá a oportunidade, Jesus, para consertar os nossos caminhos, para converter os nossos caminhos, para que possamos ir de encontro ao Senhor. A Tua palavra não mente, a Tua palavra não esconde, que todo aquele que vive uma vida para si, que todo aquele que vive uma vida que nega o Senhor, que rejeita o Senhor, o resultado será uma eternidade de sofrimento e uma eternidade de punição.
Mas também sabemos, Senhor, que a nossa vida cristã é uma vida difícil, é uma vida complicada, a gente ora, a gente consagra, a gente jejua e muitas das vezes a gente não vê a mão do Senhor. Mas esse é o preço que temos que pagar. Essa é a renúncia da nossa carne, essa é a renúncia do nosso eu, para que nós renunciemos aqui e ganharemos tudo aí, Deus. O nosso tesouro não é aqui, o nosso tesouro não é casa boa, não é carro, não é casamento feliz, não é nada material, Deus. O nosso tesouro é o céu, é a eternidade contigo. E muitas pessoas estão levando isso nas coxas, Deus. Muitos estão achando que viver a eternidade contigo é só mais uma coisa, é legal ficar a eternidade com Deus. Eu vou ficar com Deus, a eternidade é como se fosse qualquer coisa, Deus. Não, é tudo, Jesus. É tudo, porque o Senhor é a eternidade. O Senhor é a eternidade, Deus. Se o Senhor morasse no inferno, o inferno seria céu, porque o Senhor, Jesus, é o céu. E muitas das vezes temos negligenciado a sua presença. Muitas das vezes temos menosprezado a sua presença, Deus. Pai, se descermos ao inferno, Deus, será tarde demais. Lá embaixo não vai adiantar orar, não vai adiantar clamar, pedir, orar, não adianta nada, Deus. O nosso tempo aqui é hoje. Incomoda-nos, Espírito Santo, nos dá fome, nos dá sede pela sua presença, nos dá fome e sede da sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, fala conosco ainda mais, Deus. Revela os mistérios ainda, meu Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, poderosamente, em nome de Jesus.